A gente vê, por exemplo, nesse ano, o Galo. Ele foi para a Sul-Americana, não conseguiu ganhar o título. Ano passado, na Sul-Americana, o Cruzeiro não ganhou o título. O Rogério Ceni foi disputar um título de Sul-Americana com São Paulo, não ganhou o título. E esses times Flamengo e Palmeiras, nos últimos anos, eles chegam e se definem. São equipes muito fortes, temidas no continente e, acima de tudo, que encontraram um método muito vitorioso de trabalho. E vai continuar, Renata. Vai continuar por mais e mais anos, porque exatamente pela organização e convicção na questão do trabalho, né? As contratações são contratações sempre pontuais, contratações que dão resultado, não dão um tiro no escuro. Não é aquele negócio, vamos contratar aqui. O Ronaldo sempre toca, mas igual faz o Corinthians, traz cara de 4 milhões, não tem condições de pagar, não tem um planejamento. Esses times têm planejamento e vai continuar nessa hegemonia aí, não tem para onde correr, até porque eles se preparam, os jogadores assumem a responsabilidade, não tem medo de ser protagonistas e também é comandado de uma maneira, assim, com sabedoria, treinadores que entendem a mentalidade dos jogadores. Então, infelizmente, o São Paulo não vai entrar nesse patamar, ainda vai correr longos anos para se reestruturar, então não há como fugir disso daí. Edu, eu tenho uma curiosidade, quero a sua opinião. Teremos também o Cruzeiro nessa Libertadores, um time que deu muito trabalho, que em alguns momentos da temporada mostrou um futebol bem equiparado a Palmeiras e Flamengo. Como é que você vê o Cruzeiro disputando essa Libertadores depois de esquecer da Série B, da transição de SAF e agora viver um momento muito diferente? Renata, eu vejo um Cruzeiro com um potencial muito grande para estar disputando a Libertadores, porque a gente vê um trabalho muito bem consistente pelo seu dono, né, que é o Pedrinho Lourenço, mas também por baixo ali do guarda-chuva, né, tem o Pedro Júnior, que é o filho dele, que está sempre no dia a dia. Então você vê que o time está muito bem estruturado. É claro que para você ganhar uma Libertadores, não é da noite para o dia. Você vai plantando para que daqui a pouco você vai colhendo. Agora, o Cruzeiro tem já uma espinha dorsal. O Cruzeiro já tem bons jogadores. É claro que você potencializando, trazendo outros jogadores para estar disputando a Libertadores, vai ser muito importante para que o Cruzeiro consiga brigar com o Palmeiras, com o Flamengo. Mas eu vejo o Cruzeiro, sim, num potencial muito grande para estar disputando. Sgarbi, e temos também o Mirassol, já vai para a fase de grupos, não tem que passar por nenhuma prévia, um time que surpreendeu no Brasileiro e mais do que isso, será que vai surpreender a América? Não, espetacular, né, Rei? Fica de exemplo para muitos clubes, né? A palavra que, se bobear, a palavra que mais falamos aqui hoje, gestão. O Mirassol foi isso, uma gestão consciente, uma gestão responsável, uma gestão que fez tudo certinho, tem um centro de treinamento maravilhoso lá em Mirassol, jogadores compromissados, uma mescla de experiência também com alguns jovens, sensacional. E de verdade, se o Mirassol chegar forte na Libertadores, não é zebra alguma. O Mirassol deu trabalho para Palmeiras, deu trabalho também para São Paulo, para Corinthians, para o próprio Flamengo, jogaço com o Flamengo. Então, cara, é um time que... Para Corinthians deu só lá em Mirassol, porque na Arena o Corinthians meteu treino no Mirassol. Mas lá em Mirassol deu, tá bom. Difícil meter treino no Mirassol, hein? Mas é um mérito. Mas o Mirassol deu problema pro Vasco em São Januário, que teve time que foi goleado, Santos e Inter, é verdade. No dia em que ele ganhou do Vasco em São Januário, foi o dia que ele confirmou a classificação direta. Então é espetacular. Uma festa bonita. Eu não me assustaria se o Mirassol, de fato, chegasse bem na Libertadores, até porque quem domina lá O que é para você chegar bem? Pro Mirassol, pensando no Mirassol que vai estrear na competição. Pô, passa de uma fase de grupos. Na minha opinião, já é um resultado legal. Passa de umas oitavas, já é maravilhoso. E só, vocês estavam falando aqui de Flamengo, o Cicinho falou hegemonia, Cicinho tá demais, a gente faz esse Cicinho é uma evolução a cada dia. Só que o Flamengo, cara, tava até conversando com o Chico, eu parei pra pensar, cara, o Flamengo tirou jogador do Arsenal, jogador do Atlético de Madrid, jogador da Juventus, é um negócio assim, é muito louco, né, cara? É um nível que tá chegando no futebol brasileiro por conta de Flamengo, de Palmeiras, que é impressionante. A diferença é que o Palmeiras comprou jogadores, ele pagou por esses jogadores. O Flamengo, ele investiu nos salários de atletas que já ganhavam muito na Europa, que voltaram para o Brasil num patamar financeiro legal, mas sem investir necessariamente nesses caras, porque já estão num outro patamar de carreira. E aí ele traz jogadores experientes, jogadores que juntos fortaleceram o Flamengo. E eu vejo que o Felipe Luiz, ele contrasta com tudo isso, gente. Quando ele conquista aquela Copa do Brasil, depois uma Supercopa, campeonato estadual, e ele vai evoluindo até chegar nessa Libertadores, a gente vê que em um ano e um pouquinho mais como profissional, como técnico profissional,
Ele é um espetáculo, ele é um fenômeno. Assim como o Abel Ferreira também é, pela longevidade, pelo trabalho que vem dando frutos há muito tempo, o Felipe, rapidamente, ele conseguiu o que poucos vão conseguir em 10, 15, 20 anos de trabalho. A gente precisava disso, né? Porque a gente estava trazendo os estrangeiros. A verdade é essa. Ronald. E eu fui reticente muito. Eu fui aqui, não vou falar, da seleção brasileira, tem um treinador estrangeiro, briguei muito. Mas você vem do trabalho. E eu também acompanhei um cara, o filho do Ancelotti, o Ancelotinho. Acompanhei o trabalho dele no aquecimento com os jogadores. É totalmente diferenciado. O trabalho intenso com o grupo que vai jogar. Ele coloca os caras para treinar compactado ali no gramado. Quer dizer, já me chamou a atenção isso. Agora, de também mexer durante o jogo. De fazer o jogo acontecer. Para não deu certo o que eu pensei aqui, está acontecendo diferente. Ele mexe. Ele vai, e o Felipe é a mesma coisa. O Felipe não tem medo, não. Virou o jogo, pode ser quem for, a Arrascaeta, tá no banco. Você tá meia boca, você vai ficar aqui. Com o Pedro durante o ano. Com o Pedro foi demais. Pouca gente teria coragem de publicamente fazer aquilo. Eles vivem o jogo. Mas se a gente, não dá nem para comparar, claro, mas eu queria também valorizar aqui, já que o assunto é técnico, o Rafael Guanais, porque ele é muito jovem também, não é um cara que tem um currículo enorme no futebol, e ele fez um trabalho, gente, sem grandes nomes, priorizando o coletivo, com uma maneira que o Mirassol pressiona os times, ele a saída de bola. Ele adotou os velhinhos, menina do futebol, o Quinguinaldo, ele adotou o Quinguinaldo. Melhor lateral do campeonato, Isso. com certeza. Com certeza, né? com certeza. Em 2017, o Ranieri, o italiano, né, chega a ganhar uma Premier League com o Leicester. Cara, é comparável, assim. É comparável. E aí... São feitos, né, Chico? Pelo amor de Deus, é um negócio inacreditável. E agora acho que o Eu não sarrafo entendi, aumenta, Mas o Ranieri ter ganho a Premier League é inacreditável, porque eu trabalhei com ele na Roma, ele era fraquinho. Ele era fraquinho, muito fraco. Tá Um dos treinadores, mas aquele assim, Leicester, inclusive, forneceu jogadores depois um dos treinadores mais limitados Vardy, que eu trabalhei. Mas eu vejo assim,